É em meio à crise que podemos ver o quanto as pessoas são generosas. A generosidade aliada à comunhão fazia com que muitos fossem atraídos a Jesus Cristo, contribuindo para o crescimento da igreja. Então não pense no tempo que Jesus estava aqui na terra como homem, que não havia crise. Havia crise ali, do mesmo jeito que existe hoje, havia ali. Então no tempo de Jesus havia ali crise política, social, espiritual. Mesmo jeito que existe hoje, existia naquela época. O povo de Israel naquela época vivia ali, debaixo do Império Romano, eles que dominavam. Politicamente estavam dominados. Existia crise religiosa. Veja só, a ponto dos próprios representantes de Deus não conhecerem Deus no meio deles. Olha só que terrível. A liderança religiosa estava corrompida. Estavam com amizade com o governo romano. Estavam se aproveitando financeiramente disso. Havia uma crise social, havia crise ali para todo lado. Crise de educação. Muitos estavam abandonando a sua própria língua original, seus costumes. Veja bem, muitos estavam se corrompendo. Havia crise tremenda. Ali, a liderança de Israel estava corrompida, estava cega para as coisas de Deus. Haviam muitos pobres, pessoas passando fome. Veja só que coisa terrível. Muita gente doente, mas doenças e mais doenças. Então Jesus veio com a luz de Deus, a providência de Deus, olha só. E ele veio fazendo o quê? Olha só, havia muitos doentes. Ele curava esses doentes todos. Haviam pobres. Pode ver que lá tinha ajuda para os necessitados. Jesus dava ajuda financeira para as pessoas. Mas existia uma crise política. E Jesus falava, olha, meu reino é daqui, eu estou pregando o reino de Deus. As pessoas deveriam enxergar isso. Havia uma crise religiosa, Jesus estava apresentando a solução. É Deus, vinde a mim. Chamava para Ele. Ele era a solução. Então a solução é Deus. Do mesmo jeito nós estamos vivendo aí nessa crise, a solução é Deus. É Jesus. E cada um de nós deve ser essa luz brilhando aí no meio da sociedade. Devemos estar falando contra o pecado, combatendo o pecado e também trazendo essas pessoas para Deus. Agora nós temos que ser exemplo para eles. Nós não podemos estar participando da corrupção. Não podemos estar participando aí de adultérios, prostituição, como muitos dos nossos líderes hoje estão. Os próprios líderes vivendo em adultério, em corrupção. Nós devemos ser exemplo para a sociedade e não participarmos desses pecados. Então vamos ver o exemplo da igreja quando começou. Não havia ninguém necessitado entre eles. Por quê? Tinha gente que até vendia suas propriedades para ajudar os outros irmãos. Hoje está uma coisa terrível. Os crentes avarentos veem as pessoas passando necessidade, dificuldade e não ajudam. Coisa terrível. Eu mesmo posso testificar disso. Nós temos aí pedido ajuda a alguns irmãos e nós temos visto. Mas é praticamente aí nulo a participação. São pouquíssimas as pessoas que têm um coração generoso, que querem ajudar alguém. Parte 3, a crise. Tópico 1, a crise política. Tópico 2, a crise econômica. Tópico 3, a crise espiritual. Tópico 1, então, a crise política. Israel enfrentava uma terrível crise política depois da morte de Salomão. Roboão, filho sucessor, pede conselho aos anciãos, mas ignora as orientações deles. Ele prefere seguir os conselhos de seus amigos. 1 de Reis 12:10. Roboão buscou fazer aquilo que era melhor para si e não para seu povo. Os resultados foram os piores possíveis. A nação foi dividida, afastando o povo de Deus. Esta divisão perdurou por muito tempo, trazendo dor e sofrimento para todos. Quando homens insensatos assumem o poder, toda a nação sofre as consequências. Atualmente o Brasil está enfrentando uma crise política sem precedentes. Ele tem sido destaque dos principais jornais do mundo. A cada dia surge um novo escândalo. Estamos vivendo um momento muito delicado. A corrupção tem se alastrado como um câncer, atingindo todos os poderes.
Como a Igreja do Senhor, temos que orar em favor da nossa nação e lutar contra toda forma de corrupção, pois temos um Deus que é santo e que abomina tal condição. Quando escolhemos de forma errada uma pessoa para nos representar, tanto no Executivo quanto no Legislativo, a injustiça se alastra e muitos problemas surgem, como os que ocorreram em Israel. Deuteronômio 16, 18 a 20, Isaías 1, 23. Então olha só, o segredo está aí na liderança, né? E olha só, quem é que coloca as pessoas na liderança? Somos nós. Em todo setor. Quando você escolhe um político, quando você vota, você está escolhendo quem vai governar sobre você. Então, se você não tem critério, se você não vai ver o partido dessa pessoa, você não vai ver a índole dessa pessoa, aí o que vai acontecer? Você estará colocando sobre você uma pessoa sem caráter, sem moral, sem Deus. E aí as coisas vão ficar piores, né? Imagine colocar uma pessoa que está desviado, está vivendo em pecado, está comprometido com 7 demônios. Imagine, com mais 1, 8. A pessoa vai ser pior ainda do que o descrente. É coisa terrível. Olha lá o navio que Jonas estava. As pessoas que não eram crentes estavam orando e o crente estava dormindo. Esse crente desviado quase que leva todo mundo à morte. Olha só o perigo de ter aí um desviado no comando ou em algum local que possa influenciar o lugar que está. É um perigo. Então nós vemos aí que nós temos a chance de mudar isso. Assim como na época do Roboão. O Roboão pediu conselho aos anciãos, os anciãos deram bom conselho para ele, mas ele pediu conselho para os seus amigos e os seus amigos lhe deram um conselho contrário a Deus. E ele dividiu toda uma nação e trouxe maldição sobre a nação. Olha só, então nós devemos ver o que Deus orienta, o que nós podemos fazer para ajudar o reino de Deus e não o reino dos homens, ou não a mim mesmo. Muitas vezes você está comprometido porque você está ganhando alguma coisa, mas você vai vender a sua alma ao diabo. Pense bem nisso. Aí você diz, vou ganhar aqui 8 mil reais. Então 8 mil reais dividido por 4 anos que essa pessoa vai estar no governo, são aí 2 mil por ano. Se você dividir 2 mil por ano dividido por 12 meses, né? Olha só, já vai ficar bem pouquinho. E aí você está vendendo sua consciência, vendendo o seu patrimônio, vendendo a educação dos seus filhos, vendendo o bem-estar social, a saúde, vendendo a sua paz, a sua felicidade. Então tome cuidado, porque você pode estar trabalhando para o diabo sem saber. Então acorde para isso. Não busque o seu proveito próprio, mas faça as coisas pelo bem de todos. Esse é o dever do servo de Deus. Então não se venda. Muita gente está se vendendo por uma conta de energia, uma conta de água, né? Uma coisinha, uma ajudinha ali, outra aqui. Está se esquecendo que esse povo, quando trouxer a crise, você vai participar dessa crise. Você vai passar por essa crise e vai sofrer essa crise. As consequências dessa crise atingirão você e sua família e atingirão a igreja. Veja só, você está contribuindo para o caos. Então tome cuidado com a sua atitude, tome cuidado com essa corrupção que você vai com ela. Isso vai causar problema a muita gente e você será culpado disso. Tome cuidado, porque um dia a crise chega aí em você. A crise econômica. Muitos países já enfrentaram terríveis crises econômicas ao longo dos anos. Nas Escrituras Sagradas encontramos no livro de Gênesis a extraordinária crise de alimentos pela qual passou toda a terra. Gênesis 41, 55 e 56. Porém, a crise foi revelada a Faraó por intermédio de um sonho. Gênesis 41, de 1 a 8.
Deus deu a José a interpretação do sonho e ele foi levantado como governador do Egito. José recebeu de Deus sabedoria para administrar em tempos de crise. A crise foi tão intensa que pessoas de todas as terras se dirigiram ao Egito para comprar alimento. Gênesis 41, 57. No Brasil, a crise econômica que estamos enfrentando está diretamente ligada à crise política. Segundo alguns economistas, o Brasil não sairá da crise econômica se não resolver a crise política e ética. Em meio à crise, não podemos nos desesperar nem nos entristecer. Precisamos orar e confiar no Deus de toda a provisão. Então nós vemos no tempo lá de José, o Egito passou ali então a ser o país que abastecia todas as nações, porque Deus providenciou isso através do seu servo. Veja só, um servo de Deus foi escolhido por Deus para ajudar todas as nações. Veja só que coisa tremenda. Estavam passando por fome, as nações todas. E ali Deus escolheu o seu servo e colocou o seu servo. Olha só, é Deus que escolheu, cuidado. Tem gente dizendo que vai votar em fulano, vai votar aqui, não, porque é Deus que está no controle. Não, Deus está te dando a oportunidade de você colocar alguém no controle, quando você está votando. Lá no Antigo Testamento, José foi colocado por Deus, não houve eleição, o povo escolheu José. O povo jamais escolheria José. Veja só, cuidado. Lá na Babilônia o Daniel. Não foi o povo que escolheu Daniel. Foi Deus que colocou Daniel lá. Veja só. É uma ação direta de Deus. Não teve voto não. Quando existe voto, então quem está escolhendo não é Deus. É quem vota. Tome cuidado. Se nós fôssemos a maioria do país, então nós poderíamos dizer assim, Deus está escolhendo, porque o povo de Deus escolheu. Mas nós somos a minoria. Vamos dizer que nós temos aí hoje 25%, no máximo, de crentes mesmo, que congregam, que são salvos mesmo. Não dá 20% não. Então veja só, nós somos a minoria. Agora, se a própria minoria ainda vota errado, aí diz depois que é Deus que escolhe, Deus está no controle, é Deus que colocou. Não. Deus dá a autoridade para quem ganhar a eleição governar. A autoridade vem de Deus para que ele possa governar. Deus não está escolhendo nem colocando essa pessoa lá não. Quem está escolhendo somos nós. É quem está votando. Tome cuidado com isso. Aí eu vou votar no fulano que é crente. Será que é crente mesmo? Veja as ações dessas pessoas. Veja com quem elas estão mancomunadas. Veja quem está apoiando essa pessoa. Se isso é coisa de crente. A Bíblia diz para nós o quê? Não se põe em julgo desigual com os infiéis. Que concórdia entre luz e trevas? Que concórdia entre filho de Deus e filho do diabo? Então como é que você faz uma coligação com partidos malignos? Não existe isso. Cuidado. Então ore bem quais são os partidos que estão apoiando aí, mesmo que a pessoa se diga crente. Mesmo assim, quais os partidos que estão apoiando? São do diabo? Estão trazendo coisas malignas? Então cuidado, cuidado, porque não existe tal comunhão de trevas com luz. Muito cuidado. Então não existe como nós sairmos dessa crise financeira, política, religiosa, tudo, se não houver uma mudança radical de atitude nossa. Então é preciso haver mudança, principalmente política, né? A liderança do país e esse modo de vida, essa corrupção tem que acabar. Mas para acabar, nós próprios da igreja temos que acabar com a corrupção dentro da igreja também. Temos que ser exemplo. Impressionante como as pessoas falam da corrupção e elas próprias vivem corrupção. Compram o guarda de trânsito, estão fazendo uma construção superfaturada, estão desviando dinheiro da secretaria da igreja. Então a própria igreja é exemplo de corrupção. Como é que vai ser exemplo para o mundo? Precisamos combater esse mal terrível que tem assolado o nosso país. E em toda a área, em toda a sociedade, em todo tempo, em todo lugar, existe a corrupção. Está lá na saúde, está lá na educação, está lá na política, está na religião. Impressionante. Temos que acabar com isso.